Fala galera, professor Paulo, professor de História, eh, dando seguimento àquelas nossas aulas, né, de povos pré-colombianos, esses povos que viviam aqui na nossa América antes da chegada do Colombo, antes daquelas grandes navegações, né? A gente vai ver hoje, depois dos Incas, que a gente viu na última aula, os Incas eles ficavam aqui na América do Sul, né? Então agora a gente vai ver dois povos que foram importantíssimos e tiveram um desenvolvimento também muito interessante, tecnológico, de império mesmo, é, os maias e os astecas. Eles viveram ali próximos um do outro. Tá? O primeiro povo que a gente vai ver vai ser o povo maia. Ele é um povo que, quando os europeus chegam nessa Europa, eles já não existem mais. Tá? É um povo que se extinguiu. A gente vai ver algumas causas, algumas teorias para esse fim, né? Mas é um povo que hoje a gente tem muita informação arqueológica por conta de eles terem chegado ao fim antes dos espanhóis terem chegado. Então não houve destruição, né? Diferente dos astecas, que é um povinho que a gente vai ver depois, um povinho, né? Um império que a gente vai ver depois, que sim, aí já teve um confronto direto com os espanhóis, já teve um contato maior, houve uma destruição muito maior do império, tá legal? Então, assim, com calma na aula de hoje, a gente vai ver esses dois povos, que vão fechar aí o material de vocês dessa unidade 3, né, das civilizações da América. Tá? Então, o povo maia, que a gente vai ver hoje, está na página 471 aí do material de vocês. Tá legal? Uma dúvida que alguns alunos tiveram, professor, o que, que eu coloco no caderno? Né? Então, assim, eu recomendaria esses slides que o professor passa, dá um pause nele e copia esse conteúdo que tem nos slides. A nível de estudo dirigido, é legal estar dando uma olhada no livro, lendo mais informações mais aprofundadas dentro do livro, tá legal? E como atividade de exercício, o professor deixa sempre as páginas do livro com a correção, tá legal? Então, tentem se estruturar dessa forma, né? O caderninho ali copia esses slides que o professor coloca aqui na videoaula e, como atividade de roteiro de estudo, dá uma leitura no livro, tá legal? Marque aí o que é mais importante, o que vocês acharam mais interessante, que quando a gente voltar a ter essa aula presencial, a gente dá uma repassada no material, tá legal? Então vamos lá. Nosso primeiro povo aí, o Maia, da página 471, né? Eu gosto sempre de situar vocês dentro do mapa, tá legal? Então, o povo maia tá aqui, ó, na península de Yucatán, aqui no México, aqui na América Central, tá legal? Esse mapa aqui, o abóbora, é o povo maia, tá? O verdinho aqui a gente vai ver depois são os astecas, eles estão muito próximos uns dos outros, tá? Pelos estudos arqueológicos, é possível que tenha tido algum contato, mas já no fim do Império Maia. Vamos entender isso aqui, esses dois povos terem um pequeno contato, tá legal? Mas o que é importante para a aula de hoje é a gente ver as características de cada povo, como eles se organizavam, como era a sua estrutura dentro dessa sociedade do Império Maia, do Império Azteca. Tá legal? Como a gente viu do Império Inca. Tá? Características ali principais. Isso é importante para a gente ter como conhecimento, né? Que a América não começa quando Cristóvão Colombo chega, ou que o Brasil não começa quando Pedro Álvares Cabral chega, ou que a África ela existia antes da chegada dos europeus. Então, essa visão de mundo europeu, a gente descarta um pouquinho estudando esses povos que sim tiveram importância, sim influenciam hoje dentro da América e são passíveis de a gente estar estudando eles com muita tranquilidade. Tá legal? Mas vamos lá, vamos começar aí nosso civilização maia. Deixa eu só passar aqui. Então a gente já colocou aí
onde eles se situam, só para vocês terem uma ideia. Tá uma distância aí interessante, aí não tiveram contato, tá? Os incas e os maias, tá legal? Tinha um pouco mais afastado, deixa eu passar aqui dos incas para a gente chegar lá nos maias. Então, essa civilização maia, como a gente viu ali no mapa, ela se desenvolveu ali na América Central, no sul do México, atual México, tá legal? Num território batizado de Mesoamérica, nos primeiros séculos da era cristã. Tá? Então, era cristã é o quê? O ano zero. Né? Então, os primeiros séculos ali depois de Cristo. Tá legal? Essa sociedade criou centros urbanos nas florestas. O livro de vocês tem muitas imagens interessantes do povo maia. Depois vocês dão uma olhada aí na página 472, na 473, tá? Então, eles se formaram ali dentro dessas florestas tropicais, tá? Palenque e Tikal são as duas principais cidades, e a gente vai entender como é que se organizavam essas cidades, tá legal? Não havia um centro político, pois os maias não chegaram a formar um império. Diferente do povo inca e do povo asteca, os maias não eram um império, eram cidades, tá? Eles eram chamados de cidades-estados. Não sei se vocês lembram, né, do sexto ano, lá atrás, que a Grécia, tá, ela era formada de cidades-estados, que eram chamados de polis. Né? A Grécia não tinha um governante geral, não tinha um presidente, não tinha um rei, não tinha um imperador. Tá? A Grécia ela era formada por cidades que formavam o grupo Grécia. E acontecia a mesma coisa com os maias. Tá? Eles tinham várias cidades que eram independentes, cada cidade tinha o seu governo, tá legal? Cada cidade tinha sua organização e elas formavam um grupo que era chamado de maias, tá? Provavelmente tinham uma língua em comum, tinham hábitos em comum, mas não era uma unidade, eles não eram únicos, elas tinham várias cidades que tinham poder. Os poderes estavam na mão de cidades. Tá legal? Vamos continuar aí o material. Vamos lá. Tá? Então, cada cidade era... Aqui, no último ponto. Cada cidade era independente da outra, havendo laços religiosos e culturais entre elas. Tá? Então, provavelmente a mesma língua, a mesma religião, a mesma cultura, só que elas eram independentes uma da outra. Tá legal? Espero que tenha ficado claro isso aí. Tá? Então, aqui tá as principais cidades aqui, ó, maias, tá legal? Então, elas ficavam aqui, esses quadradinhos vermelhos aqui no mapa, são centros arqueológicos, tá legal? Que provavelmente dessas cidades maias. Quem um dia for viajar ali para o Caribe, né? O Caribe na América do Sul, América do Central, pode ver, pode visitar esses centros arqueológicos aí maias, tá legal? Então, uma coisa que fica bem visível hoje, como eu disse, não foi destruído pelos espanhóis. Né? Então, a gente tem muita coisa para observar ainda, estudar sobre essa grande civilização maia. Vamos continuar aí. Então, como é que os maias se organizavam, né, dentro dessa sociedade deles? Então, eles tinham os nobres, que era o poder político dentro das cidades e militar. A gente tinha os sacerdotes, que eram importantíssimos dentro dessa sociedade, eles tinham prestígios, né, eles eram muito bem vistos. E aí, de maneira geral, eles tinham os artesãos e camponeses, que eram as camadas mais pobres, tá legal? E os escravos aí, que eram os prisioneiros de guerra. Então, eram povos militares também, tá? Que faziam guerras entre um e outro, tá legal? Então, a gente tem uma imagem aí, ó, de uma figura feminina. Eles tinham também esse politeísmo, essa coisa de adoração a vários deuses, tá? Rituais muito complexos religiosos, tá? Mas a gente não vai entrar muito nesse papo, não. Agora, qual era a principal atividade econômica? Tá? Como diz aqui, a agricultura. Tinha um comércio bem pequeno, mas a principal atividade econômica era a agricultura. Suas técnicas agrícolas eram muito simples, baseando-se principalmente em queimadas,
Então, eles queimavam uma área e faziam a plantação. A gente sabe que hoje isso é muito prejudicial, tá? À terra. Mas, enfim, era o que eles praticavam. Eles plantavam muito milho, feijão, tomate, cacau, tá legal? Algodão, com o qual teciam diversos modelos de vestimenta. Tá? Então, a grande atividade deles era a agricultura, tá legal? Do povo maia. Outra coisa aqui, ó, os maias se notabilizaram por uma produção cultural e intelectual. Além de criarem obras artísticas de grande beleza, desenvolveram uma sofisticada escrita e um profundo conhecimento matemático. As observações astronômicas do céu, né, que realizavam permitiam a previsão de eclipse, elaboração de diferentes calendários. Não sei se vocês estudaram no sexto ano, né, quando vocês estudaram os calendários do mundo, né, um dos principais calendários, dos mais antigos, é o calendário maia. Né? Tem até filme aí de Hollywood que fala que os maias vai terminar o mundo em 2012 e tudo mais. Né? Alguém já deve ter visto esse filme aí. Mas, na verdade, não é terminar o mundo, é começar um novo ciclo. Né? Então, o calendário maia ele iniciava um novo ciclo de tempos em tempos. Tá legal? Então, eles eram muito inteligentes. Tinham muitos estudos dentro da matemática, dentro das observações das estrelas e tudo mais. Tá legal? Então, foi um povo que, dentro dessa atividade intelectual, eles foram bem avançados. Por volta do século X, a civilização maia entrou em declínio. E hoje a gente não sabe exatamente por quê. Tá? Pode ter sido furacões, pode ter sido algum tipo de epidemia, ou uma crise agrícola por eles utilizarem o solo de forma incorreta. Pode ter sido também rebeliões, né, da população, que provavelmente facilitou o domínio de outra civilização. Então, os astecas acabaram ali chegando, ali dominando, quando os maias já estavam em crise, tá? Já não tinham um território já tão organizado. Tá? Aqui, no livro de vocês têm aí na página 472, na 473. A 473 é praticamente essa imagem aqui. Eles tinham pirâmides, tá? Que eram, na verdade, um pouco diferente dos egípcios. Eram pirâmides como se fossem observatórios do céu, né, astronômicos, e também templos religiosos. A gente sabe que no Egito as pirâmides eram utilizadas para ser como se fosse uma área onde colocavam-se os mortos, né? Então, é como se fosse um caixão ali, né? Mas para os grandes sacerdotes lá, né? Para os grandes comandantes lá do Egito, eram feitas pirâmides, um pouco diferente da dos maias, tá? Não tinha esse contato entre essas duas civilizações, por mais que as pessoas criem teorias, a princípio não existia. Tá legal? E aí, galera, a gente vai para essa grande civilização, aí sim, uma civilização que teve contato com os espanhóis, que foi dominada pelos espanhóis, dominada tanto militarmente como teve sua população dizimada por epidemias, né? Que os espanhóis trouxeram, doenças como varíola, febres e tudo mais, tá? Catapora e uma série de outras doenças. Esses povos astecas, eles sim, a gente tem já um conhecimento um pouco maior, até por conta dos escritos dos espanhóis, tá? Então a gente vai ver aí com calma a característica de cada ponto desses astecas, tá legal? Vamos seguir aí na nossa aula. Então eles estavam aqui, né, no México mesmo. Os astecas hoje são até o símbolo do México, a gente vai ver isso. Então, eles estavam aí dentro do território mexicano, atual México, tá? Próximo aqui dos maias. Vamos lá, vamos seguir aí. Então, a disputa pelas terras férteis do Vale do México fez com que os povos dessa região desenvolvessem características militaristas. Então, tanto os maias
como os astecas, tinham essa características de guerra, tá legal? Para disputar o quê? Terras férteis. Por quê? A economia desses dois grandes impérios, inclusive do Império Inca, eram economias voltadas para a agricultura. Dá para entender isso? Então, se é voltada para a agricultura, a terra tem um valor muito grande. E para disputar essas terras, acabavam entrando em guerra. Desde o primeiro milênio surgiram culturas organizadas, né? Se destacaram os olmecas, os xiximecas, os toltecas e os astecas. Cada uma dessas sociedades incorporou conhecimentos de culturas anteriores e mesclou com suas próprias características. Então, antes dos astecas, tiveram outros povos, tá? Que formaram e deram base a essa cultura asteca. Os astecas herdaram dos toltecas a crença num deus, é o Quetzalcoatl, né? Então, eles tinham um deus principal, mas eles também tinham vários outros deuses, eles eram politeístas. Tá legal? Então, Tenochtitlan era a capital desse Império Azteca, era a principal cidade, tá? Existia uma lenda aí e tudo mais, né, que a gente vai ver que hoje a bandeira do México ela é baseada nessa lenda, né, que esse deus ordenou aos astecas fundarem uma cidade onde encontrasse uma águia pousada num cacto com uma serpente no bico. Esse local foi o lago Texcoco. Tá? À medida que a cidade crescia, os astecas desenvolveram as chinampas, que eram ilhas artificiais, tá? Dentro do lago. Então, eles faziam ilhas ali dentro do lago, onde eles cultivavam alimentos. Uma tecnologia sensacional. Os espanhóis ficaram maravilhados quando chegaram a Tenochtitlan. Ali viviam cerca de 300 mil pessoas. Tá legal? Essa cidade asteca. Enquanto Paris não chegava a 50 mil. Legal? A grande cidade europeia não chegava a 50 mil e Tenochtitlan tinha mais de 300 mil pessoas. Tá? E a bandeira do México, né, que é feita por essa lenda asteca, né? Eles têm muita relação, hoje, o povo mexicano, com a origem do povo asteca. Tá legal? Só lembrando aí para vocês, o Império Azteca está na página 474 do livro de vocês, tá? Então a imagem central aí é a águia, né, com uma cobra no bico, em cima de um cacto, tá? É a bandeira do México aí, hoje. Seguindo, os grupos sociais, como é que era essa civilização asteca, tá? Então a gente tinha o Tlatoani, que era o imperador, que tinha poderes militares e religiosos, não funcionava igual o Império Maia, ele tinha um imperador, um cara central que comandava tudo. A gente tinha o Império Azteca tinha os nobres que ajudavam nas funções administrativas e militares, tá legal? Então esse imperador, ele era o líder religioso, ele era o líder militar, mas os nobres ajudavam nessa administração desse grande império. Tinha os sacerdotes, tá? Encarregados de sacrifício e outros serviços religiosos, sacrifícios humanos, muitas das vezes com escravos vindos de guerras, né? Tinha-se os mercadores, também que atuavam como espiões aí fora dos limites do império, mas eram os comerciantes, tá legal? Tinha os trabalhadores urbanos e rurais, que era a base dessa sociedade, né? Então, esses principalmente os trabalhadores rurais que trabalhavam na agricultura, e os escravos, que como todos os impérios aí da América, eram prisioneiros de guerra. Tá legal? Então você tinha aí dentro do Império Azteca todas essas características aí dentro da sociedade. Tá legal? O Império Azteca era uma confederação de cidades dominada pela força ou por alianças. A maioria das cidades que eram conquistadas eram absorvidas pelo Império. Tá legal? Então o Império Azteca, ele era um império que dominava. Lembra muito o Império Romano, lembra? Como é que o Império Romano fazia? Eles chegavam numa cidade, tinha uma força militar maior, conquistava essa cidade e essa cidade passava a fazer parte do Império Azteca. Então, assim, o Império Azteca ele vai sendo construído com algumas cidades não gostando muito de participar dele. Foram dominadas militarmente, né? Então, assim, isso facilitou muito quando os espanhóis chegaram.
né? Porque esses espanhóis perceberam que essas cidades não eram muito, não obedeciam muito ao poder central do império e acabaram se aliando esses espanhóis para derrotar o império principal. Tá legal? Só um detalhe aí. Mas vamos lá. Todos deveriam pagar tributos, então essas cidades eram conquistadas, pagavam tributos, ofereciam prisioneiros ao imperador, né? A ausência de laços de fidelidade entre os membros do império seria explorados pelos espanhóis a seu favor, foi o que eu disse, né? Então, essas cidades que eram conquistadas, elas eram conquistadas à força, na guerra. Então, elas não tinham uma felicidade tão grande, né, dentro dessa união. Então, basicamente era essa forma que os astecas atuavam, tá legal? Então a gente tem esses três impérios, né? O Império Inca, o Império Maia e o Império Azteca. Os três tinham características muito próximas, né? Como atividade principal a agricultura, né? Eram impérios que viviam de guerras também, né? Tinham uma força militar grande, tinham na sua religiosidade essa questão do politeísmo, acreditavam em vários deuses, tem a questão dos sacrifícios humanos, que era praticamente os três grandes impérios tinham esse costume dos sacrifícios humanos, religiosos, tá? E, de forma geral, os impérios que tiveram mais contato com os espanhóis foi o Império Azteca e o Império Inca, um pouquinho depois. Tá? O Império Inca tinha uma quantidade de ouro, de prata muito grande, que foi importante para dizimar essas populações. Tá? Problemas com doenças, né? A gente tá no momento atual que a gente está vendo que essas pandemias aí são perigosas. Você imagina esses espanhóis chegando dentro desses povos que não tinham a proteção natural do corpo. Então, foi um dos maiores genocídios da história da humanidade, a morte dessas pessoas, não tanto pela violência da guerra, mas pela violência dos vírus, das bactérias, das doenças. Tá legal? Mas, de maneira geral, a gente termina essa aula falando que esses povos foram importantes, tá? Hoje são base das culturas de povos como Peru, como México, como Equador, como Colômbia, tá legal? E eles foram muito importantes, tá? Fiquem atentos aí aos trabalhos que o professor vai estar passando e logo, logo a gente vai estar junto quando acabar isso aí, tá legal? Um beijo, fiquem com Deus.